Bom, pessoal, essa aula de agora é uma aula muito interessante porque ela relaciona a equação do segundo grau com o produto de Stevin, o caso, na verdade, não o produto de Stevin em si, mas a fatoração dele, tá? Então é o seguinte, olha só, eu vou explicar isso de duas maneiras diferentes, esse primeiro caso. O que é isso? Muitas das equações do segundo grau da sua prova, você não precisa fazer o delta x1 e x2. Primeiro caso, quando o B ou o C forem zero, você já sabe o jeito de fazer, quando ela é incompleta. Mas quando ela é completa, mesmo assim a gente consegue fazer a resolução da equação do segundo grau sem o delta x1 e x2, igual a gente aprendeu. E a gente vai fazer isso através da fatoração ou também pensando na soma e produto. Vamos fazer na fatoração primeiro. Reparem comigo, x2 mais 8x mais 15 igual a zero. x2 mais 8x mais 15 igual a zero. Se a gente fizer a fatoração desse trinômio, né, do segundo grau, não é um trinômio do segundo grau quadrado perfeito, a gente vai ter que fazer o produto de Stevin. Eu vou colocar o x aqui. Se você não assistiu a aula de fatoração do produto de Stevin, vai lá e faz agora, nesse exato momento, vai lá assistir. E aí é o seguinte, ó, aqui a gente tem o x2, e aqui é o x, é o do meio é sempre o cara que vai repetir aqui e aqui, né? E aí o primeiro ali é o produto desses dois, ou o quadrado desses dois, né? Fazer ele vezes ele mesmo e fazer ele ao quadrado. Então, aqui está o x e o x. Eu tenho que pensar dois números que o produto dá 15 e que a soma dá 8. 15 eu posso pensar no 1 e no 15, eu posso pensar no menos 1 e no menos 15, eu posso pensar no 3 e no 5, eu posso pensar no menos 3 e no menos 5. A soma tem que dar 8, obviamente, é o 3 e o 5, ok? Então, nós não fizemos nada demais até agora. Nós só fizemos a fatoração daquele trinômio do segundo grau ali, através daquela regrinha que a gente aprendeu, que é o contrário do produto de Stevin. Beleza. Chegamos aqui. Agora você vai fazer eu vou te fazer uma pergunta, você vai me dar a resposta. Mas fala rapidinho aí, pensa rapidinho e fala para mim. Dois números que multiplicados um pelo outro que dá zero, mas nenhum dos dois pode ser zero. Fala rapidinho aí para mim. Fala rapidinho, vai. Pensa rapidinho e fala para mim. Gente, eu vejo muito em sala de aula a pessoa falando menos 3 e 3. Menos 3 e 3 multiplicados dá menos 9. 7 e 1 sobre 7. Isso aqui dá 1. E o pessoal às vezes fica... Aí, quem responde certo? Quem fala não sei. Porque quem fala não sei é melhor do que quem respondeu alguma coisa. Eu fiz essa pressãozinha justamente para você cair na pegadinha. Por quê? Se uma multiplicação ela é zero, alguém tem que ser zero. Não tem jeito. Eu falei, ninguém pode ser zero. Eu estou zoando sua cara. Tem que ter alguém com zero. Então, quando eu multiplico aqui o x mais 3 com o x mais 5, algum dos dois tem que ser zero. Então, eu tenho a possibilidade do x mais 3 ser zero, aí resolvendo isso aqui vira uma equação do primeiro grau da x igual a menos 3, ou o x mais 5 ser zero. Nesse caso, o x é igual a menos 5. Gente, se você fizer o delta, fizer o x1 e o x2, vai dar menos 3 e menos 5. Esse é um dos jeitos de fazer isso aqui. Tá certo? De você resolver a equação do segundo grau sem ter que pensar. Outro jeito, gente, é fazendo a formulazinha de soma e produto da equação do segundo grau. A soma desses valores aqui é menos b sobre a. Menos b, o b ali é 8, né? Então é menos 8 sobre o a, que é 1. Se você não assistiu a aula de equação do segundo grau também, inclusive essa parte de soma e produto, vai assistir lá. Essa aqui já é uma aula mais avançada, bem avançada, na verdade. Então a soma é menos 8 e 15. Então você tem que pensar dois números que a soma dá menos 8 e o produto dá 15. Repara que a soma ficou invertida naquele valor para a gente fazer desse jeito pensando no produto de Stevin. Porque quando a gente faz aqui pensando no produto de Stevin, gente, repare que esse x mais 3, esse 3 acabou indo para o outro lado e trocou de sinal. Então, ou você faz desse jeito, igual a gente fez aqui, fazendo pelo produto de Stevin, ou você faz assim, pensando aqui em soma e produto.
Então a soma dos dois tem que dar menos 8 e o produto 15. Então 3, vou pensar no 3 e no 5, no menos 3 e menos 5, vou pensar no 1 e 15 e o menos 1 e menos 15. E aí desses números aqui, os números que somados dá menos 8 é o menos 3 e o 5. Então você já faz assim também. Esse é outro jeito de fazer aqui. Pegou o esquema? Vamos fazer essa questão aqui de novo dos dois jeitos, tá? A gente fez a primeira ali. Primeiro, vou fazer a fatoração pelo produto de Stevin aqui, ao contrário do produto de Stevin. Aqui, ó, os dois números têm que dar o produto 5, a soma tem que dar menos 4. Você conseguiu pensar nos dois números aí? Você conseguiu pensar que os dois números têm o mesmo sinal, então vai ser os dois negativos ou os dois positivos. E aí você conseguiu pensar no menos 1 e no... Aliás, aqui... Não, peraí, gente. Esse valor aqui, peraí, acho que tem uma coisa errada aqui, deixa eu corrigir isso aqui. Gente, estava invertido aqui, tá? Era menos 5 e x mais 4, beleza? Então, por isso, se você fizesse, acho que aquele delta lá dava negativo, né? Não dava. Então, aqui é o seguinte, é o menos 1 e o menos 4. Aí você pega o x menos 1 igual a 0, dá x igual a 1. Pega o x menos 4 igual a 0, dá x igual a 4. Então, seria x igual a 1 e 4, né? Repare que aqui no anterior deu menos 3 e menos 5. E fazendo pelo soma e produto deu menos 3 e menos 5. Deu do mesmo jeito, né? Aqui nesse exercício a soma seria menos b, ou seja, seria menos 5 sobre o a, que é 1. Então daria 5. E o produto c sobre a, ou seja, 4 sobre 1, seria 4. Dois números que o produto dá 4 e a soma dá 5. Aí você pensa, é o 1 e o 4. Tem esse outro jeito de fazer pensando na soma e no produto aqui. Pegou essa relação? Beleza. Então aqui você consegue fazer a equação do segundo grau sem precisar fazer o delta. Quando que a gente vai conseguir fazer isso? Primeiro, para a gente conseguir fazer isso, gente, primeiro, o a da equação tem que ser 1. Tá vendo aqui, ó, o primeiro termo aqui, ó, tem que ser 1. Às vezes ele não vai ser 1, mas dá para você dividir a equação inteira pelo valor que ele é. Aí você consegue simplificar e ele fica sendo 1, tá? E outra coisa, para isso você conseguir fazer isso, as raízes são inteiras. O que são inteiras? Né? Não são número com vírgula, né? Fração, né? Então, tem que ser raiz inteira. Gente, às vezes é tão grande o número ali que vale mais a pena você fazer o delta x1 e x2 mesmo, tá bom? Mas vamos lá. Tentem fazer essas aqui agora para vocês verem, vocês conseguindo resolver a equação do segundo grau. Eu vou fazer só usando a fatoração, o produto de Stevin, ao contrário, para a gente treinar isso, tá bom? Vamos lá. Tentaram? Beleza, olha, vamos lá. Como é que ficou essa aqui? X, tem que pensar em dois números que o produto é 8 e a soma é menos 6. Vou pensar no menos 2 e no menos 4. E tudo isso aqui é igual a zero. O que eu faço? Eu pego x menos 2 igual a 0, dá x igual a 2. Se você fizer o delta vai dar 1, dos x vai dar 2. E o x menos 4 é igual a 0, o x é igual a 4. Então as duas raízes dessa equação do segundo grau deram 2 e 4. Tá bom? Eu não vou fazer pelo negócio de soma e produto não, tá? Porque senão eu acho que vou acabar confundindo vocês. Eu só falei aquilo para dar uma noção de que existe aquilo lá também. Dois números que o produto é 5 e a soma é menos 6. Eu já penso no menos 1 e no menos 5. Então você faz x menos 1 igual a 0, x é igual a 1, x menos 5 igual a 0, x é igual a 5. Então, aqui as duas raízes, beleza? 1 e 5. Como é que você pode fazer para testar? Pega o valor do x igual a 5 aqui, coloca lá 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5, mais 5 igual a 0. Deu 25, menos 30, mais 5 igual a 0. Se você fizer 25 menos 30 dá menos 5, mais 5 deu 0. Bateu. Você vê, você consegue até conferir, tá? Quando você tiver falar que é a raiz, é só substituir no lugar do x e ver o que vai dar. E agora, eu tenho dois números que o produto é menos 12 ali e a soma é menos 2. Então, dois números que o produto é menos 12. Eu posso pensar aqui no menos 6 e
mais 2, né? Menos 6 e mais 2. Gente, se você não assistiu a aula de fatoração de Stevin, assiste lá. Essa aula aqui já é uma aula que você tem que ter assistido. A aula de produto de Stevin, que é a primeira aula que é produto notável, tem que ter assistido o caso de fatoração desse produto notável, tá? Tem que ter assistido a aula de equação do segundo grau, tá? Depois de ter assistido tudo isso, aí você, inclusive, se bobear a equação do segundo grau, a parte 1 e a parte 2, a parte que eu faço com as completas e com as incompletas, que eu aproveito e falo de soma e produto. Então, são 4 aulas que você tem que ter assistido antes. Produto de Stevin, é a fatoração do produto de Stevin, o caminho inverso, é a equação do segundo grau, a parte 1 e a parte 2. E aí aqui, ó, eu vou ter aqui que x é menos 6 é igual a 0, x é igual a 6, e eu tenho que o x mais 2 é igual a 0, x é igual a menos 2. Beleza? Então chegamos nisso. O que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar para vocês que a gente pode fatorar um trinômio quadrado, trinômio do segundo grau, através de uma equação do segundo grau. Deixa eu só ver uma coisa, se essa aqui, eu coloquei certo aqui. Isso. Então, vou ver se o delta deu certinho nessa aqui, né? Então, olha só. Primeira coisa, como que eu consigo fatorar esse trinômio do segundo grau? Inclusive, você vai poder fazer isso sempre, tá? Sempre. Então, às vezes, você quer fatorar um trinômio do segundo grau e você acha que dá para fatorar ele, que vale a pena fatorar ele. Porque às vezes não vale a pena. Por exemplo, se o delta, por exemplo, der raiz de 20, você não vai fatorar, tá? Você vai fatorar um trinômio do segundo grau, vai valer a pena sempre que o delta der um valor quadrado perfeito, né? 49, 64, 25. Então, quando um trinômio do segundo grau, você faz o delta dele ali e dá um delta ok, é interessante você poder fatorar ele. E ele vai ser fatorado da seguinte forma. Todo trinômio do segundo grau vai ser fatorado da seguinte forma. A, ou seja, esse A aqui, ó, você vai colocar ele aqui, x, tá? Esse x é x mesmo, vai ficar o x, né? Isso aqui é x, né? Vai ficar o x ali, x ao quadrado, então ali vai ficar o x. Vai abrir aqui o x também, menos x1 menos x2. Você vai mudar, eu vou até colocar de vermelho aqui, o que você vai mudar de um exercício para outro. Isso aqui, o A, o x1 e o x2. Então, o A a gente já tem. Por exemplo, o A aqui, ó, desse aqui é 3. Aí você tem que achar o x1 e o x2. Vamos fazer o delta? x1 e x2, delta. B2 menos 4AC. Então, o delta vai ser 5 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 2. O delta vai dar 25, menos 4 vezes 3 dá menos 12. O menos 12 vezes o menos 2 dá mais 24. O delta deu 49. Aí você vai fazer o x1, que é menos b mais raiz de delta, sobre 2a. Então, o x1 vai ser menos 5 mais raiz de 49 sobre 2 vezes 3. Então, o x1 vai ficar menos 5 mais 7, 12. Opa, menos 5 mais 7 dá 2 sobre 6, que dá 1/3. E o x2 vai ser menos b menos raiz de 49 sobre 2 vezes 3, que vai dar menos 12, porque aí sim é menos 5 menos 7 dá menos 12, sobre 6 deu menos 2. Então, na hora que a gente fatorar ali, presta atenção ali agora. Eu vou colocar o A. Quem é o A? É o 3. X, o x é x mesmo, deixa x, menos x1. Quem foi o x1? Menos 1/3. Vezes o x, menos o x2. Aí é menos, quem é o x2? É menos 2. Então, é menos 2. Você sempre vai trocar o sinal do x1 e do x2 aqui, porque tem esse menos na frente. Então, essa é a forma fatorada daquele carinha ali. Aquele 3x2 mais 5x menos 2 é a mesma coisa que 3 vezes x menos 1/3 vezes x mais 2.
Aqui, às vezes, eles costumam ver esse cara que tem fração aqui, ó. Tá vendo que o A aqui é 3? Às vezes eles fazem um chuveirinho desse cara com esse, porque eu faço uma vez só, tá? Esse cara ele não vai multiplicar esse e o outro, não. Ele multiplica um dos dois. Então, ficaria 3x, 3 vezes menos 1/3 dá menos 1, x mais 2. Poderia estar dessa forma aqui ou dessa forma aqui. Eles, às vezes, costumam multiplicar esse número pelo que tem fração, que aí a fração acaba sumindo. Então, aquilo ali ficaria desse jeito aqui, ó. Então, aqui agora a gente está fazendo o contrário. Nos exercícios antes, eu estava mostrando para vocês como fazer a fatoração, a equação do segundo grau, usando o produto de Stevin. Né? Eu fatorava e depois eu igualava cada um desses membros a zero e eu conseguia achar as duas raízes. Agora não, agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou a partir da equação do segundo grau, eu já tenho as raízes, eu estou fatorando aquele cara, tá bom? Tentem fazer esse próximo aqui, deixa eu conferir se vai ter raiz aqui mesmo. Isso, eu estou tão criativo que meus exemplos estão dando o mesmo delta. Então vocês já dei um spoiler aí que o delta, de novo, deu 49. Lembrando que a fatoração vai ser o A vezes o x menos o x1 que vocês vão obter, vezes o x menos o x2 que vocês vão obter aí. Beleza? Façam aí. Tentaram? Vamos lá, vou fazer agora. Delta vai ser o b ao quadrado, o b é o 17, então aqui dá 289, menos 4 vezes o a vezes o c. O delta deu 49, né? Que isso é 289, aqui é 80 vezes 3, 240. Então, o x1 deu 17 mais raiz de 49, tudo isso sobre 2 vezes a, ou seja, 40. E o x2 deu 17 menos raiz de 49 sobre 40. Então, isso aqui deu 17 mais 7, 24 sobre 40. 24 sobre 40 dá os 2 por 8, fica 3 quintos. E aqui, 17 menos 7 dá 10 sobre 40, corta 0, deu 1 quarto. Então, ficou o A, que é 20, x menos o x1, quem é o x1 aqui? Foi o 3 quintos. X menos o x2, que foi o 1 quarto. Gente, aqui estaria fatorado desse jeito. Só que aí é um pouquinho de maldade. Aqui está sobre 5, aqui sobre 4. O 20 é 5 vezes 4. Olha só, hein? Olha que loucura que eu fiz aqui agora, hein? Então, esse 4 multiplica o de lá. E esse 5 eu vou multiplicar esse daqui. Então, vai ficar 5x menos 3, que é 5 vezes x, 5 vezes isso aqui, para ficar tudo no número inteiro, tá? Não ficar fração. E o 4 vezes x dá 4x, e o 4 vezes menos 1 quarto dá menos 1. Então, eu ficaria fatorado dessa forma, tá bom? Então, isso aqui ficaria, repare que estava igual a zero, né? Então, eu só deixando igual a zero, só mostrando para vocês como que eu posso fazer, no caso, um caso de um trinômio do segundo grau, fazer a fatoração dele. Gente, essa loucura que eu fiz aqui agora foi bem zoeira aqui, mas não é tão comum você ter que fazer isso não. É que eu vi o 20, eu pensei, poxa, esse aqui está sobre 5, esse aqui está sobre 4. Então, para tirar a fração aqui, eu tenho que multiplicar por 5 e multiplicar por 4. Se você chegou até aqui, isso é o normal, tá? Eu fiz mais para ver essas coisinhas para a gente ficar atento. Mas assim, aí eu só pensei essas coisas. Poxa, eu tenho que ter um 4, tem que ter um 5. Então eu desmembrei o 20 em 4 e 5, tá? Para isso acontecer aqui, tá bom? Mas o importante era você chegar aqui. E aí eu vou te mostrar agora um exemplo. Deixa eu só abrir uma folha em branco. Um exemplo agora de você aqui. Você imagina que você tem um polinômio do segundo grau, né? Você tem que fatorar ele. E aí, deixa eu botar aqui. E aí você não está conseguindo imaginar quais seriam os números
que multiplicados dariam esse e somados dariam esse. Aí, você, ao invés de quebrar a cabeça, gente, você tem que fazer a fatoração, então você usa aquele esquema. A, x menos x1, x menos x2. Repare que o A aqui vai ser o 1, né? Que não tem nada. Então, olha aqui a conexão de você usando o produto de Stevin. Ao invés de ficar quebrando a cabeça, quando você não souber, você vai para a equação do segundo grau e mata. Então, tem a conexão. Às vezes, você vai fazer a equação do segundo grau por produto de Stevin, que é mais fácil, quando for pequenos números. Mas, quando forem os números grandes, é mais fácil você fazer o contrário, fazer o delta x1 e x2 por aí vai. Então, o delta aqui vai ser 4 menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 96. O delta aqui, o 96 vezes 4 dá 384. E mais 4 vai dar 388. É isso mesmo, gente? Deixa eu ver se eu fiz certo isso aqui. Isso. E aí, raiz quadrada de 388. Não, peraí, que tem alguma coisa errada aqui. Peraí, gente, só um segundo que eu coloquei algum número errado aqui. Não, gente, a equação não é essa não. A equação aqui é 4, tá? Aqui é menos 4, tá bom? Então, aqui é 16, tá bom? Então, é 4 vezes 96 dá 384, mais 16 deu 400, aí sim, tá? A equação do segundo grau é essa, tá? Menos 4 aqui, gente, corrige aí. E aí, beleza, você faz o x1, o x1, 4 mais raiz de 400 é 20 sobre 2a, 2. x2, 4 menos 20 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 24 por 2, vai dar 12. Isso aqui vai ficar menos 16 sobre 2, que vai dar menos 8. Então, você vai vir aqui, ó, fatorando agora. 1, né, que é o A. Então, quando for 1 aqui, gente, a gente nem precisa colocar nada aqui na frente. X menos uma das raízes. Uma das raízes era 12, então fica menos 12, troca o sinal dela. X, a outra era menos 8, vai ficar mais 8. Entenderam a conexão entre a equação do segundo grau e a fatoração do contrário do produto de Stevin, né, do trinômio do segundo grau não quadrado perfeito? Então, a gente faz isso. A gente consegue, quando ele for assim, ó, é óbvio que a gente vai fatorar desse jeito, quando o A for diferente de 1, não vai ter outro jeito. E quando você tiver a equação do segundo grau, gente, é muito interessante vocês treinarem isso aqui para vocês fazerem as equações do segundo grau desse jeito, que a gente economiza muito tempo na prova. Beleza, gente? Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula aqui para vocês. Valeu!